Tudo depende das mãos do rei que você serve. Uau! Olha que tema fantástico. E olha a capa aí de novo, aí pra você, ó. Tadá! Tudo depende das mãos do rei que você serve. Literalmente isso. Como assim? Se você serve o rei do Egito, que é o faraó, que não deixa de ser um rei, você vai servir e você vai ser escravizado de uma forma. Mas se você serve um outro tipo de rei, o seu valor é outro. E nada melhor do que a história que eu vou te contar agora, que você nunca ouviu. Tá preparado? Quando você vai no Louvre, lá tem um quadro da Mona Lisa. E é engraçado que quando você vai ver o quadro, aí você fala, não acredito. Cara, tem quadro muito, mas assim, muito maior, muito mais belo. E aí quando você olha a Mona Lisa, ou a Gioconda, você fica, é um misto de surpresa com decepção. Literalmente. Você olha assim e fala, não acredito. Aí, gente, vale bilhões aquele quadro. Vale mais do que um país, é mais conhecido que muito artista. É uma obra que foi uma das obras mais copiadas. Mas você sabe qual que é a história dela? A história dela pode ser a sua história. Quando você é contado quando você vai no Louvre. E é muito interessante. E quando você chega lá, a história mais comumente contada fala que quando ela foi criada com um valor muito irrisório. Seria hoje como R$1.500, R$1.800. E a pessoa gostou, não gostou, e aí a pessoa pegou, que ela é feita num pedaço de pau, de uma madeira, ela não é um quadro como você pensa que é, e ela já foi usada como suporte de sapateiro. Ela até caiu de uma carroça. Você já caiu alguma vez na sua vida? Alguma decepção? Ou alguma coisa? O quadro também sofreu isso. Muitas vezes você está trabalhando em algo que você sabe que aquilo não é o que Deus quer para você, mas você está ali para manter o que? A sua honra, para não faltar nada em casa, para não fazer nada errado. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Mas tem um detalhe muito grande. Existem pessoas que vivem trabalhando e vivem e não tem valor. Quantos quadros mais belos não tiveram a sorte de Gioconda, de Mona Lisa? Porque a história dela mudou. Sabe quanto que mudou? Quando o rei Francisco I da França, após a morte de Leonardo, e o servo de Leonardo tinha um quadro, e ele foi lá e comprou por 4.000 écus d'or. É como se fosse uma moeda de ouro. 4.000. Pagou 4.000 após a morte de Leonardo. Tudo mudou quando mudou de mão. O rei falou, vai para o meu palácio. Uau! A obra passou a ter outro valor. E mesmo na mão do rei, anos depois, ele acabou indo parar no Louvre. Louvre, uau! Que é onde tem todas as grandes obras lá na França. Aí lá no Louvre foi roubado. E aí, aí mudou mais ainda. Ela foi roubada em 1911 e 2 anos depois ela foi descoberta. Mesmo na mão do rei, e ela passou a ter mais valor. Porque todo mundo, foi roubado uma grande obra. Nossa, por que roubaram? Gente, esse roubo fez com que ela tivesse muito mais valor. Você sabia que mesmo você estando na mão do rei, Adão foi roubado. A sua esperança foi roubada. O pecado te rouba. O mundo te rouba. Mas aí voltou novamente. E passou a ter mais valor do que antes. Mesmo roubado, você pode ter muito mais valor do que antes. Sabe qual que é a grande boa notícia? É que a sua história vai mudar. Porque tudo depende da mão do rei que você serve. E quando você serve o rei dos reis, a história muda. Quer ver um exemplo que é prático sobre isso? Que a gente encontra, sabe aonde? Mateus 21, 2. E olha aí na tela para você, ó. Tadã!
Mateus 21, 2. Com a seguinte ordem de Jesus, ele deu aos seus discípulos: vão até o povoado que fica ali adiante. E logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Em Lucas, e aqui tem um detalhe que as pessoas falam assim, é uma contradição, porque Marcos 11, 2 e Lucas 19, 30 fala que é apenas um jumentinho que nunca foi montado. Está errada a Bíblia? Não. Na realidade, aqui Mateus é muito mais detalhista e ele quis detalhar que a mãe estava junto com a jumentinha. Simples assim. Estou resumindo para não ter muita extensão, que não é o foco. O que importa é que Jesus falou: vá e diga, eu preciso dele. Sabe o que Jesus está falando aqui agora? Ele precisa de você. Ele precisa que você tome uma decisão. Ele precisa que você fique em suas mãos, porque você vai passar a ter um outro valor. O seu valor não é o que o mundo diz que você é. Você é aquilo que o seu rei, quando você está na mão de um rei, o seu valor aumenta, o seu valor modifica. Eu vejo pessoas falar que eu vou para a igreja agora porque eu vou ficar rico. Não. A riqueza não está no dinheiro financeiro. Nunca faz. Não é dinheiro. Dinheiro não tem nada a ver com prosperidade. Um escritor que ele fala: eu conheço pessoas tão pobres que a única coisa que elas possuem é muito dinheiro. Dinheiro não tem nada a ver. Quantas pessoas que, mesmo ricas, prósperas, estão cometendo suicídio? Porque isso não é o valor da vida. Elas descobriram, da pior forma, que perderam muito tempo conquistando coisas que não têm valor. Porque quando você passa a estar na mão de um rei que te valoriza, você passa a ter valor. E isso não tem preço. E eu acredito que você já deve ter sentido esse sentimento de menos-valia, que ninguém me valoriza, eu trabalho e eu não recebo o que eu mereço. Muitas vezes você recebe o que merece porque você está servindo o rei errado. Eu já vi pessoas que depois que entram na igreja falam: depois que eu entrei na igreja tudo começou a dar errado. Porque Deus não me ouve. Não é isso. Não é isso. É porque de repente você não consegue ouvir Deus. E Deus te manda tantas pessoas falar com você que você não consegue ouvir. Não é uma ou duas pessoas que já me procuraram falando isso. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Quando você ouve uma mensagem, é Deus usando essa pessoa. Eu estou sendo jumentinho. Deus montou no jumentinho e usou aquele jumentinho para entrar na cidade. Que você seja aquele jumentinho. Porque eu já vi a pessoa: Deus não precisa de você. Peraí, se Jesus falou, vá, pega o jumentinho. E se perguntarem, fala que eu preciso. Fala, o mestre precisa dele. O mestre precisa dele. O mestre precisa que você tome decisão. O mestre precisa que você se decida a qual rei você quer servir. O mestre quer saber quem é o seu Senhor. Uau! Lembre-se que você é a obra mais maravilhosa, a melhor obra já criada pelo Criador. E quando você entende qual é o seu significado, tudo muda. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, eu gosto de Deus, eu entendo Deus, mas não preciso ir em lugar nenhum porque Deus está dentro de mim. E eu sei, mas eu faço algumas coisas erradas. Simples. Aí ele, no meio da rua, ele falou: o que o senhor acha? Eu falei: a luva foi criada em imagem e semelhança de quê? De uma mão. Uau! Foi criada em imagem e semelhança de uma mão. E se eu tiro a luva? Quando eu coloco a luva, o que acontece? E coloco na minha mão, que é a imagem e semelhança dela, ela passa a ter utilidade. Ela passa a ser útil. Uau! E quando eu tiro a luva perde a utilidade. Uau! Você sem Deus, porque a mão é Deus que te criou, porque você é a imagem e semelhança dele. Você sem Deus não tem utilidade nenhuma, porque tudo depende da mão que você está. Uau!
O seu valor está diretamente ligado ao Senhor que você serve. Meu Deus do céu, muito, muito forte. Muitas pessoas foram parar em mãos erradas. E aí, muitas vezes, estão servindo o Senhor errado. Relacionamentos abusivos, sentimentos entregues a quem não te valoriza, uma deficiência de se entender, pessoas que te diminuíram, nasceram até em lares errados. Mas eu digo que não existe lar errado, existe a construção daquilo que aconteceu com você de forma errada, que aquilo sirva para você não ser igual com outras pessoas. E aí vem a pergunta, Gladson, qual versículo que você acha que parece com esse meu momento, comigo? Eu vou te falar um dos versículos, ao meu ver, um dos mais poderosos da Bíblia. E está aí na tela para você. Ó. Vamos ler junto? Olha lá. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ai do homem que confia no homem. Sabe o que significa homem e homem? Um significa Adão e outro significa o homem que confia nas forças dessa terra. Não confie nas suas próprias mãos, na sua própria força. Você vai cair. Tanto é que Paulo, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Sabe o que ele está falando? Não sejam iguais a mim, mas aquilo que o Espírito, do que há em mim, não no que eu sou. Uau! Você pode confiar no homem. Não nele, mas na essência que há nele. E muito cuidado, porque essa essência também pode ser de engano. Pode ser de engano. E aí vamos continuar aqui o texto. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Meu Deus do céu. Você está se sentindo solitário? É porque você está confiando nas suas próprias mãos. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Meu Deus! Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Mesmo no tempo seco vai dar fruto, mesmo que não seja a quantidade. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Uau! Tudo depende das mãos que você está. Tudo depende das mãos que você está. Um bastão na mão de Moisés abriu o mar de juncos, que é o pessoal fala mar vermelho. Uma pedra nas mãos de Davi derrubou o gigante. Uau. O manto nas mãos de Elias fez milagres. 2 pães e 3 peixinhos. 3 pães e 2 peixinhos. Nas mãos de Jesus, alimentou uma multidão. E agora você imagina você nas mãos de Deus. Não! Deus não precisa de mim. Jesus falou, ao pegar o jumentinho, o que eu falo? Deus não precisa de mim. Opa! Jesus falou, vá e diga que eu preciso dele. Você pode ser o jumentinho da vez. De repente, eu estou sendo o jumentinho da vez. A jumenta de Balaão falou. Porque ela conseguiu ver o anjo. Tem jumentinho que consegue ver mais o mundo espiritual do que pessoas santificadas. Eu me sinto jumentinho na mão de Deus. Por quê? Porque o jumentinho é um animalzinho meio teimoso. Ele sabe o que tem que se fazer. Mas quando ele pirraça, ele não vai fazer. O jumentinho é comparado ao ser humano, que tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher, ou ele é para carregar peso. Ele pode escolher carregar peso ou não. Mas o jumento também é considerado, pela tribo de Issacar, o animal que carregava a sabedoria. Como assim?
A Torá, os livros e os estudos eram carregados no jumento. Uau! O jumentinho significa sabedoria, conhecimento. De repente, esse que você está aprendendo aqui hoje é para aumentar o seu conhecimento. Você está colocando mais uma carga. Quando eu leio um livro, eu me sinto jumentinho que eu estou carregando mais um, porque eu sei que uma hora ou outra Deus vai falar, eu preciso. Ele precisa de você. Forte. Você não foi olha outro versículo, gente. Esse versículo aqui é muito forte, que vai te deixar agora. Provável que você não tenha visto ele ainda. Olha aí, ó. Isaías 49:16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Uau! Cravado nas palmas da sua mão. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente ao passo que os teus destruidores, os teus assoladores, se retirarão do teu meio. Meu Deus, que lindo isso, gente. Que versículo maravilhoso. O seu nome está cravado nas mãos do Senhor. Tudo depende das mãos que você está. Sabe o que Deus quer falar com você hoje? De repente você está nesse sentimento de menos-valia. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou abandonado, estou sozinho. É provável que você tenha confiado nas suas próprias mãos. Mas Jesus hoje ele quer que você confie nele. Que você fique nas mãos dele. Porque você vai passar a ter valor. Diferente de um quadro. Você tem muito mais valor do que aquele quadro. É uma pena que no mundo que vivemos, pessoas dão muito mais valor a um quadro do que pessoas. Mas no mundo espiritual não. Aquele quadro nunca vai ter mais valor do que você. Nunca. São escolhas erradas. São pensamentos errados que nós estamos seguindo. E olha esse versículo aí para você. 1 Coríntios 6:20. Pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Então ele pagou um alto preço e não foi por dinheiro. Foi por algo muito melhor. Você está nas mãos verdadeiras. E você quer a mensagem mais importante desse vídeo todo? Olha aí na tela. Você não é um quadro esquecido. Você é uma obra-prima do Criador. Vou repetir. Você não é um quadro esquecido. Você é uma obra-prima do Criador. Então que hoje você entenda e escolha o verdadeiro rei para que você passe a ter muito mais valor.